Eilu está entre a vida e a morte e Mirkan vai tentar salvá-la. Será que Mirkan vai se sacrificar para salvar Eilu? Vamos à análise do episódio 8 de Arafta, temporada 2. Fiquem até o fim que tem surpresa e hypem o vídeo, por favor, hein, pessoal? Em Arafta, a verdade finalmente vem à tona. Eilu descobre que sua própria família escondeu dela um dos maiores sofrimentos de sua vida. E agora, depois de descobrir tudo, ela toma uma decisão que Eilu está revoltada e questiona Mirkan, querendo saber se é verdade que praticamente tiraram a vida dela, para que Mirkan pudesse sobreviver. Mirkan tenta acalmá-la e diz que um dia pretendia contar toda a verdade, mas Eilu não aceita mais nenhuma explicação. Para ela, todos mentiram durante todo esse tempo. Eilu acusa Mirkan de ter roubado sua vida apenas para sobreviver e diz que ela é culpada por tudo de ruim que aconteceu com ela. E aí, gente, Eilu tem razão nisso? Mirkan começa a chorar e responde que se pudesse escolher, escolheria nem estar mais viva. Mas Eilu não acredita em Mirkan. Ela também questiona Tez e lembra que ele foi até aquela família em busca de vingança, mas acabou se casando justamente com a filha do homem que destruiu sua vida. Mirkan tenta explicar tudo o que aconteceu ali, Mas Eilu, que não assistiu a temporada 1 de Arafta, está tão revoltada que simplesmente não consegue ouvir. Ela diz que jamais vai perdoar Mirkan por ter roubado sua vida e também não consegue perdoar a Tez por ter se casado com ela. Então Eilu, adivinha, sai correndo pela 1000ª vez. Mirkan passa mal e vai atrás dela enquanto a Tez também fica desesperado. Eilu corre para a rua sem saber para onde ir, Tipo uma barata tonta. Até que de repente, Azar passa de carro de novo e quase atropela, Eilu entra no carro dele e pede para que ele atire daquele lugar imediatamente. E esse Azar só fica ali, rondando a casa. A Tez vê a cena e fica furioso ao perceber que sua irmã entrou justamente no carro do seu inimigo. Ele imediatamente liga para Azar. Azar atende e provoca a Tez, perguntando o que ele quer. A Tez exige que Eilu volte para a mansão, mas Azar coloca o telefone no viva voz e deixa a própria Eilu responder. Ela confirma ali que não quer voltar. Eilu diz que nunca mais vai voltar para aquela mansão e pede para que o Azar a leve para longe. A Tez insiste, mas Azar deixa claro que Eilu não quer voltar. Então a Tez perde a paciência, enquanto Azar simplesmente desliga na cara dele. Eilu continua determinada a ficar longe da mansão. Enquanto isso, Mirkan está destruída ali emocionalmente. De longe, Salihar comemora a situação e percebe que agora poderá se aproximar ainda mais de Eilu. A Tez volta correndo para a mansão e diz que Eilu entrou no carro de Azar. Ele está arrasado e quer ir imediatamente atrás dela. Mirkan então tenta impedir o Tez, dizendo que aquele não é o momento correto. Eilu está extremamente revoltada e se eles pressionarem ainda mais, ela poderá fugir, mas dessa vez para sempre. A Mirkan acredita que o melhor a se fazer agora é deixar a Eilu se acalmar um pouco, mas a Tez não consegue aceitar a ideia de ficar ali parado sem fazer nada. Ele lembra que já passou mais de 20 anos longe da irmã e diz que não quer passar mais nenhum momento afastado dela. Mirkan sofre por saber que Eilu talvez consiga perdoar a Tez algum dia, mas tem certeza de que ela jamais vai conseguir perdoá-la. Enquanto isso, uma história começa a ganhar força. No carro de Demal, ele está pensando em Demet e se pergunta se deveria finalmente dizer a ela que a ama. Olha, cara, o Demal, todo mundo já sabe que você ama ela, cara? É só você falar mesmo. Ao mesmo tempo, Demet também parece perceber que existe alguma coisa diferente ali entre os dois. Mas, quando tudo parece caminhar para uma declaração, o carro de Demal acaba quebrando no meio da estrada. Isso tá parecendo novelinha turca, hein, gente? Na casa de Binaz, todos estão torcendo para que Malik volte logo e também preocupados com a recuperação do pai dele. Enquanto isso, Demal tenta consertar o carro.
Ele fica constrangido diante de Demet e pede desculpas ali por toda a situação. Como está tentando consertar o veículo, acaba ficando com o rosto sujo e Demet ali carinhosamente limpa o rosto dele. O momento, deixa os dois ainda mais próximos. Enquanto isso, na mansão, a Tess tenta entrar em contato com Hazar, mas ele dessa vez não atende. Mercan se aproxima e pergunta se a Tess conseguiu falar com ele. O Ates ali então, responde que não consegui entrar em contato com o miserável do Hazar. Mercan então lembra que tudo aquilo só aconteceu porque eles esconderam a verdade de Eilu durante todo esse tempo. Ates explica que eles só queriam protegê-la, mas mesmo assim ele decide ir atrás dela. E a Mercan, vai junto. Na casa de Binaz, uma boa notícia também surge. É revelado que haverá uma menina na família, deixando ali todo mundo feliz e comemorando. Mas a preocupação com Eilu continua. E enquanto isso, Hazar está no carro tentando convencer Eilu a contar ali para ele o que realmente aconteceu. E finalmente, ela revela toda a história e o que sofreu. Eilu conta que arrancaram seu rim e depois a abandonaram no meio do mato. Hazar, porém, reage de uma maneira surpreendente. Em vez apenas de consolá-la, ele pergunta se foi só isso. Ele diz que ela não pode continuar chorando pelo passado para sempre e sugere que ela volte para aquela mansão e se vingue de todos que fizeram mal a ela. E enquanto isso, na estrada, Demal acredita que finalmente conseguiu consertar o carro. Ele tenta ligá-lo, mas o veículo não funciona novamente. Demet começa a reclamar e diz que ele foi teimoso por escolher aquele caminho. Os dois então, começam a discutir novamente. E enquanto isso, a Tess chega à casa de Hazar e pergunta ao capanga dele onde o Hazar está. O homem liga para ele. Hazar confirma que Eilu está com ele sim, e que ela não quer voltar de maneira alguma para a mansão. A Tess então pede para falar com a irmã, mas Hazar nem pergunta a Eilu se ela quer conversar. Ele simplesmente responde que ela não quer falar com a Tess e encerra a ligação. E na estrada, Demet e Demal continuam, discutindo. Esses dois aí têm energia pra der, hein? Até que Demet perde a paciência, sai do carro e decide seguir o caminho a pé. Drama. Demal vai atrás dela. Ele diz que é perigoso ela ficar andando sozinha, por aquela estrada. E tá parecendo a Eilu, Então Demet faz uma pergunta que muda completamente ali o clima dos dois. Ela pergunta o que ela é para ele. O Demal novamente hesita, até finalmente admitir que não sabe exatamente como definir o que sente nem aquela relação, mas sabe de uma coisa: Demet é a pessoa mais preciosa do mundo para ele. Ele quer vê-la feliz e quer tê-la ao seu lado pelo resto da vida. Então, finalmente, o Demal se declara. Aleluia! Demet fica emocionada e abraça Demal. Enquanto isso, a noite chega à mansão. A Tess continua desesperado e chega a dizer que vai chamar a polícia. Mas de repente, Eilu retorna. Ela volta acompanhada de Hazar. Ao passar por Tess, Eilu recebe um abraço do irmão, mas não diz nada, e entra rapidamente na mansão. Hazar aproveita a situação para provocar ali o Tess. Ele diz que Eilu vive fugindo dele. Talvez ele não seja tão bom irmão quanto ele pensa. A Tess precisa se controlar ali, para não esganar, para não partir para cima do Hazar. Mesmo furioso, ele agradece por ele ter trazido Eilu de volta e manda que ele fique longe dela. Enquanto isso, outra notícia triste chega para Malik. Ela é avisada que terá que adiar o casamento até que seu pai esteja melhor. A notícia deixa a família arrasada. Dentro da mansão, Eilu sobe correndo as escadas. Nekmin fica preocupada, Não sei. Mas Muzeyen, mais uma vez, parece acreditar que toda aquela situação é culpa da Mercan. Mercan, porém, tenta explicar que Eilu precisa de tempo para se recuperar depois de tudo que descobriu. Até que os gritos começam. A Tess corre para o quarto. Eilu está completamente revoltada.
Ela quebra objetos e diz que não aguenta mais sofrer. Para ela, a culpa é de Mirkan e do Ates. Ela não consegue aceitar que Ates teve coragem, de se casar com a pessoa que ela considera ali a responsável por tudo que ela sofreu e ainda por cima dizer que a ama. Ates sofre ao ouvir aquilo. Mirkan tenta impedir que Eilu coloque toda a culpa em Ates. Ela diz que o Ates não fez nada contra ela e que se Eilu precisa sentir raiva de alguém, que ela sinta raiva dela. Mas Eilu continua destruindo tudo, até que Mirkan toma uma decisão inesperada. Ela pega uma faca e diz para Eilu acabar com aquilo de vez. Mirkan diz que se Eilu sente tanto ódio por ela, então pode tirar ali mesmo a sua vida. Assim talvez as duas finalmente tenham paz. Ates chega naquele momento e tenta intervir, mas Mirkan manda que ele não se meta. Ela diz que aquele é um assunto entre ela e a Eilu e pede novamente para Eilu tirar sua vida se isso é o que ela deseja. Eilu fica mais revoltada do que nunca. Ela manda Mirkan parar de provocá-la, porque Mirkan não sabe do que ela é capaz. Ates então fica assustado, mas Eilu joga a faca para longe. Ela deixa claro que não é uma bandida e que jamais faria mal a alguém. Depois, adivinha, ela sai correndo, Mirkan vai atrás dela. Ates também fica completamente ali, abalado e meio perdido entre as duas, sem saber o que fazer. Mirkan começa a dizer que a culpa de toda aquela situação também é de Hazar e de tudo o que aconteceu no passado. Ela pede que Eilu a perdoe, mas Eilu diz que ela não consegue. Ela não consegue simplesmente esquecer, tudo o que ela passou. Durante toda a vida, Eilu sofreu, gente? Ela diz que nunca recebeu o carinho que precisava, nunca conseguiu ser verdadeiramente feliz e passou por momentos terríveis na rua. O Ates tenta dizer que ela precisa deixar o passado para trás, mas Eilu responde que não consegue esquecer. Como poderia esquecer o passado se ainda precisa viver sob o mesmo teto das pessoas que considera responsáveis por toda a sua dor? Mirkan começa a chorar e entra correndo na mansão. Ates fica para trás e revela o quanto sofreu durante todos aqueles anos longe de Eilu. Ele explica que passou mais de 20 anos sofrendo por ela e que em determinado momento chegou a pensar em se vingar. Foi justamente por isso que se aproximou daquela família. Foi justamente por isso que seu casamento com Mirkan começou como parte de um plano de vingança. Mas agora tudo se tornou muito mais complicado. Mirkan está no quarto chorando. Ela diz que não aguenta mais aquela situação. Eilu talvez nunca a perdoe. E pior ainda, Mirkan sente que realmente é a culpada por isso tudo. Ela chega a dizer que gostaria de não estar viva. E enquanto isso, Eilu também está no quarto sozinha, chorando e lembrando de tudo que sofreu nas mãos de Salihar. Do lado de fora, a tensão continua. Demal se aproxima de Ates e percebe que ele está completamente destruído. O Ates então desabafa finalmente. Ele diz que não aguenta mais aquela situação e que não suporta ver Eilu e Mirkan sofrendo daquele jeito. O Demal, ali como um parceiro, tenta apoiá-lo. Enquanto isso, Burak observa tudo de longe. Quando Ates se aproxima, Burak pergunta a Demal como ele está. Em outro momento, Demal entra no escritório e liga para Demet. Ele conta que chegou em casa há pouco tempo e que tinha saído para comprar chocolate. Demal pede que ela não saia sozinha novamente porque é perigoso. Enquanto isso, Ates tenta animar ali a Mirkan. Ele diz que ela não deve se culpar tanto e que ela não é responsável nada por tudo o que aconteceu. Mas Mirkan, continua sofrendo. Na outra ponta ali da história, também a Tia Jack também está triste porque Malik não liga para ela e parece estar sem preocupado. Enquanto isso, Hazar continua do lado de fora ali da mansão. Ele conversa com seu capanga e deixa suas verdadeiras intenções ainda mais claras. Hazar diz que não vai permitir que Ates seja feliz de forma alguma. Para ele, Ates não pode ser feliz ao lado de Eilu e Mirkan. Ele pretende destruir toda a família de Ates da mesma forma que acredita que o pai de Ates destruiu sua própria família. Dentro da mansão, Ates está deitado ao lado de Mirkan.
Ele está inquieto e tenta acalmá-la. Mirkan acaba acordando. Na manhã seguinte, Ates diz que precisa ir para a empresa. Mirkan quer tomar café da manhã com ele e o Ates faz carinho nela. Enquanto isso, Eilu acorda e percebe que Ates havia colocado uma coberta ali sobre ela, né? Por um instante, ela sente a emoção daquele gesto do Ates, mas imediatamente se lembra de tudo o que aconteceu. Ela pensa que não é hora de ser sentimental. Para Eilu, Ates e Mirkan ainda precisam sofrer por tudo que ela passou. Nesse momento, Hazar liga para Eilu. Ele pergunta o que ela pretende fazer afinal. Eilu responde que não sabe. Hazar diz que se preocupa com ela porque acredita que Eilu não tem mais ninguém em quem ela possa confiar. Segundo ele, todas as pessoas ao redor dela já fizeram algum mal para ela, até mesmo sua própria família. Ele diz que é amigo dela e que ela pode confiar nele. Vai, confia. Quando precisar, basta ela ligar, e então encerra a ligação. Eilu fica pensando nas palavras de Hazar. Enquanto isso, Ates e Mirkan passam tempo juntos no escritório, e em outro lugar, Demet e Demal continuam se olhando de longe, até que Hakan liga para Demet e pergunta se ela irá na Ankara. Ela responde que não. Ele então diz que vai para Istambul. Demet responde que quando puderem, eles se encontram. Demal ouve a conversa. Ele imediatamente pergunta quem é Hakan. Claramente com ciúmes. Demet explica que é apenas um amigo. Na cozinha, a tia Jack está preocupada porque tem medo de que Malik não volte. Ela desabafa com Zerra. Zerra tenta tranquilizá-la e lembra o quanto Malik a ama e tudo o que ele já enfrentou por ela. Enquanto isso, Salihah está satisfeita, com tudo o que está acontecendo. Muzein se aproxima e pergunta por que ela contou toda a verdade para Eilu. Salihah responde que alguém precisava contar. Nermin se aproxima naquele momento e as duas interrompem imediatamente a prosa, Nermin percebe que elas vivem cochichando ali pelos cantos e começa a desconfiar que existe alguma coisa acontecendo. Mas o momento mais perigoso ainda está por vir. Eilu vai até o lugar onde ela e Ates ficaram presos. Ela olha para aquele espaço e relembra os dias de sofrimento. Enquanto isso, Ates e Mirkan estão na cozinha conversando. Muzein avisa que o café da manhã já está pronto. Mirkan pede que ela não provoque Eilu durante a refeição. Mas quando Mirkan sai da cozinha, vê Eilu entrando naquele lugar. Eilu abre a porta e entra. É justamente o lugar onde ela ficou presa durante 187 dias ao lado de Ates. Ela começa a chorar. As lembranças voltam com força. Ela se lembra de como os dois sofreram ali, de como precisaram lutar para sobreviver. E então encontra o pequeno cobertor que ela e Ates usavam para se aquecer naquela época. Aquele objeto traz todas as lembranças de volta. Dominada pela dor, Eilu coloca fogo no cobertor. Ela chora enquanto as chamas aumentam, até que perde as forças e desmaia no meio daquele lugar em chamas. Mirkan, que estava passando por perto, percebe que existe um incêndio. Ela corre até a porta, começa a bater desesperadamente. Mirkan sabe que a Eilu está lá dentro. Ela grita para que Eilu abra a porta, mas Eilu está desacordada. Ela não responde. Ates percebe o desespero de Mirkan e pergunta o que aconteceu. Mirkan grita que Eilu está lá dentro. As chamas continuam aumentando. Mirkan tenta abrir a porta, mas ela está trancada. Mesmo sabendo do perigo, ela não pensa duas vezes. Mirkan consegue abrir a porta e entra naquele lugar em chamas para salvar a Eilu. Ates fica desesperado. Agora ele corre o risco de perder as duas pessoas mais importantes da sua vida ao mesmo tempo. E enquanto Mirkan entra no meio das chamas para salvar Eilu, fica a pergunta: será que a Mirkan conseguirá tirar Eilu daquele incêndio? Ou ela pode acabar se sacrificando pela irmã do Ates? E será que essa tragédia vai transformar para sempre a relação entre as duas? E o Ates, o que fará quando descobrir que pode perder a Mirkan e Eilu ao mesmo tempo? Arafta ainda tem muita história para contar. A minha nota para esse episódio é 9. E a sua? Comente aí embaixo. A segunda temporada de Arafta promete muito, mas muito mesmo. Me digam o que estão achando e, na sua tela agora, 2 vídeos especiais de Arafta que fiz carinhosamente para vocês, hein? Não percam. Não se esqueçam do like e logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.